Sexta-feira, 31 de maio de 2024, começa agora o Pix News. Veja os destaques dessa edição. A tradição dos tapetes. Ruas de todo o Brasil ganham colorido no dia de Corpus Christi. Marcha para Jesus reúne milhares de fiéis na capital paulista. Empresas gaúchas tentam resistir após as enchentes. Campos agrícolas e fábricas estão paralisadas. Passadeiras flutuantes no Vale do Taquari. Uma nova rotina para milhares de afetados pelas enchentes. Cepom de Florianópolis terá redução nas filas de espera. Novo equipamento deverá otimizar os atendimentos aos pacientes com câncer. Hospital Regional de São José amplia a capacidade na Grande Florianópolis. 25 novos leitos foram entregues pelo governo do estado. E você vai ver ainda, quermesse movimenta o inverno de Garopaba. Primeiros dias de festa reuniram mais de 40 mil pessoas. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Pix News. Olá, obrigado pela companhia. Nós estamos ao vivo, agora são 8h04. Católicos se reuniram em uma das maiores cidades da região metropolitana do Rio de Janeiro para fazer os tradicionais tapetes, uma tradição no dia de Corpus Christi. É como se fosse uma grande tela ao ar livre, só que os artistas aqui não usam pincel. Aqui é sal fino com corante preto. E aí a gente faz contorno com sal fino. No dia de Corpus Christi, eles se juntam para fazer os tradicionais tapetes. Aos poucos, a obra de arte ganha forma. Em cada parte do trabalho há uma homenagem. Nosso tapete está representando a pomba da paz. Cada tapete aqui tem um tema, e o nosso é esse. Católicos se reuniram em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, para criar os tapetes de sal. O tapete, ele é a representação da nossa fé, na demonstração pública da nossa fé, nesse momento tão importante para a nossa igreja. Não só nós aqui, mas como o mundo inteiro hoje celebra a solenidade de Corpus Christi. É ver que a nossa fé tem um tamanho gigantesco, né? Ver que a gente une várias paróquias aqui da Arquidiocese de São Gonçalo e todo mundo se dedicando a fazer um caminho lindo para Jesus passar mais tarde. Uma devoção só explicada pela fé. Uma data importante para os católicos. E milhares de pessoas se reuniram na região central paulistana para participar da Marcha para Jesus. Os fiéis foram acompanhados por diversos trios elétricos com discursos, orações e música. A multidão carregou ainda uma bandeira gigante de Israel. A caminhada começou de manhã em frente à Estação da Luz, na região central de São Paulo, e seguiu até a Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira, próximo ao Campo de Marte, na Zona Norte. Os fiéis foram acompanhados por diversos trios elétricos, com discursos, orações e música. A multidão carregou ainda uma bandeira gigante de Israel. E isso aqui, né, que nós estamos vendo, é um marco no Brasil e em todo o mundo. Então você que nunca veio, essa é uma experiência que quando a gente vem uma vez, a gente não deixa de vir mais. A gente busca mesmo pela família, né? Pela família, pelas pessoas necessitadas, pessoas que estão na rua, Rio Grande do Sul passando por tudo aquilo, né? Israel também, todos esses lugares, eu acho que precisa de oração, né? Precisa de uma busca, um propósito para que Deus venha abençoar e trabalhar nessa situação, né? Dentre tantos objetivos da marcha, é focar na família e pela vida e clamar a Deus por um país melhor, clamar também pelos
nossos presidentes e governantes, para que Deus faça uma grande obra, né, na vida do nosso país. A organização do evento, comandada pela Igreja Renascer em Cristo, afirma ter recebido caravanas de diversas regiões do Brasil e do exterior. A marcha, criada originalmente na Inglaterra, foi trazida para o Brasil e realizada na capital paulista pela primeira vez em 1993. Também participam do evento denominações como a do Evangelho Quadrangular, a Mundial do Poder de Deus, a Sara Nossa Terra e diversos ministérios da Assembleia de Deus. Moradores da região do Vale do Taquari tiveram que se habituar a uma nova realidade depois da tragédia climática que acometeu o Rio Grande do Sul. Várias pontes foram destruídas, dificultando a mobilidade, e agora a única opção é atravessar os rios a pé, com o uso de passadeiras instaladas pelo Exército Brasileiro. A catástrofe climática que atingiu o Rio Grande do Sul arrasou o Vale do Taquari, importante região agropecuária do estado, e privou muitos habitantes de seu único meio de transporte, o automóvel. De um dia para o outro, a água dos rios transbordados destruiu pelo menos 6 pontes ao noroeste da capital Porto Alegre, separando cidades vizinhas e impedindo que pessoas pudessem ir trabalhar, estudar ou buscar atendimento médico emergencial. A solução imediata veio do Exército, que começou a instalar passadeiras flutuantes provisórias, estruturas usadas em conflitos para que a infantaria possa cruzar os rios. O uso, no entanto, é frágil. Com frequência, são danificadas por chuvas e correntezas e precisam ser instaladas novamente. Um percurso que, por conta da enchente, levaria da ordem de 1h30, cerca de 2 horas, graças à passadeira, né, uma equipagem típica do Exército Brasileiro, pode ser feito esse percurso num período de não mais do que 5 minutos, a travessia do Rio Forqueta. A gente era acostumado a passar ponte, né? Pegava o carrinho e ia. Agora podia levar mantimentos, coisas para lá e para cá tranquilamente, e agora isso é mais difícil agora, né? Agora é só o que consegue levar, né? Na mão, né? A cerca de 20 quilômetros, outras 2 passadeiras, uma em cada sentido, foram instaladas sobre o rio Taquari para unir Arroio do Meio com Lajeado, a principal cidade da região, com mais de 90 mil habitantes. Fundamental ter essa ponte, né? Porque Arroio do Meio não vive sem Lajeado e Lajeado não vive sem Arroio do Meio. Porque a maioria das pessoas que trabalham que trabalham lá moram aqui, e tem pessoas que moram aqui e trabalham em Lajeado. O governo federal prometeu reconstruir as pontes. Enquanto isso, os moradores se organizam para arrecadar fundos e acelerar o processo mediante a iniciativa privada e doações, com apelos nas redes sociais. E as piores cheias da história do Rio Grande do Sul deixaram uma economia pujante nas cordas, com campos agrícolas sem serventia e fábricas paralisadas. Enquanto ainda fazem as contas dos prejuízos, empresários e agricultores buscam saídas e pedem mais ajuda. A tragédia climática foi devastadora para a economia gaúcha. As piores cheias da história do Rio Grande do Sul deixaram campos agrícolas sem serventia e empresas paralisadas. As medidas mais prementes agora é restabelecer o ir e vir, a mobilidade, porque com a mobilidade a gente chega com medicamentos, suprimentos, as indústrias conseguem transportar seus produtos prontos e as matérias-primas. O estado tem atividade econômica baseada na agropecuária, dedicada em primeiro lugar ao cultivo de soja. A atividade industrial é orientada, em grande medida, aos setores de carnes e manufatureiro. 9 em cada 10 fábricas foram afetadas. Uma pesquisa preliminar publicada pela Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul estima que grandes proprietários perderam até 25 milhões de reais. E a nossa preocupação como entidade é dar estabilidade e conforto para que as empresas retomem sua produção e que nós tenhamos conforto para as famílias dos funcionários que trabalham na região. O governo federal anunciou até agora, entre outras medidas, uma linha de financiamento de 15 bilhões de reais com juros baixos e a negociação de dívidas de créditos rurais. O apoio é considerado insuficiente pela Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. Isso vai ser muito difícil, né? A gente aí já conta aí com... Estamos fazendo as contas, temos que vender alguns animais, né? Se desfazer de alguma parte do plantel.
ou se a passagem de inverno também não andar bem, do jeito que a coisa está indo esse ano, não se descarta nem a possibilidade de, quem sabe, parar com a atividade. Com um dos maiores PIBs do Brasil, o Rio Grande do Sul sofre há um mês com os efeitos das chuvas e enchentes que deixaram cerca de 170 mortos, dezenas de desaparecidos e mais de 600 mil desalojados. O fenômeno é vinculado por especialistas ao aquecimento global. É preciso ação, né? Essas pessoas não podem esperar, principalmente os pequenos produtores. Até então, só foi anunciado recursos, empréstimos, né? Essas pessoas vão ter que pagar esses empréstimos. Falta mais ação aí dos governos, tanto estadual quanto federal, para dar uma resposta mais rápida aos empresários lá do Rio Grande do Sul. E o governo do estado do Rio Grande do Sul lançou também nesta sexta-feira o Plano de Ações de Resposta à Fauna. O documento propõe a articulação entre as esferas municipal, estadual e federal e o terceiro setor e define atividades, competências e responsabilidades na assistência a animais em situação de calamidade pública. O projeto integra o Plano Rio Grande, um programa de reconstrução, adaptação e resiliência climática do estado, que tem como objetivo planejar, coordenar e executar as ações para enfrentar as consequências sociais, econômicas e ambientais da enchente histórica. A política pública de resposta aos animais que estão vítimas do desastre que estamos vivendo, animais domésticos, domesticados, silvestres e também de produção. Então envolvemos a Secretaria do Meio Ambiente, que tem uma divisão de proteção aos animais, também a Secretaria da Agricultura e Pecuária, bem como a Secretaria da Saúde, que se envolve na questão das zoonoses. E o governo, então, de maneira transversal, elabora uma política pública em parceria com entidades veterinárias, o Conselho Regional de Medicina Veterinária, a SOVERGS, que é a Sociedade Veterinária do Rio Grande do Sul, e com hospitais veterinários universitários da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, a UBRA, a Uniriter e a Fivale. São os hospitais veterinários universitários localizados na Grande Porto Alegre, que é a região onde há o maior número de animais em abrigos. Nós também temos um dashboard de controle dos animais em abrigos, que se estima em torno de 20 mil animais, podendo ser superior a esse número, inclusive, em inúmeros abrigos espalhados pelo Rio Grande do Sul. Abrigos esses que são muitas vezes, que a gente se chama de multiespécie, né? Quando as famílias trazem os seus animais consigo, de estimação, então convivem com seres humanos, ou abrigos específicos para cães ou para gatos, na medida em que também há abrigos nesse sentido aqui no Rio Grande do Sul. A Secretaria de Meio Ambiente está integrada ao programa e auxiliará com recursos e pessoal as demandas tanto com animais domésticos quanto silvestres. Este projeto ele vem nos trazer o universo das necessidades, agregado a tudo aquilo que nós já tínhamos de demandas e criando políticas para fomentar as melhores práticas e também o repasse de recursos para o tratamento desses animais que se encontram em alguns cuidadores, enfim, em alguns ambientes, para que a adoção ocorra durante o longo de todos os anos e não só neste momento. Então, para a Secretaria, esse projeto também é fundamental, porque traz o todo e nos dá boas diretrizes e principalmente traz esses instrumentos de gestão como o monitoramento da distribuição desses animais no estado. E a seguir você vai ver que o Hospital Regional de São José amplia a capacidade na Grande Florianópolis. 25 novos leitos foram entregues pelo governo do estado. E a agilidade também no CEPOM, com novo equipamento que promete reduzir filas. E a Quermesse Comunitária e Solidária Movimento Inverno de Garopaba. Primeiros dias de festa reuniram mais de 40 mil pessoas. Depois do intervalo, a gente volta já. Chegou o fim de semana Lucão. No Comprão, preço baixo tá na mão. Contra filé ATC a vácuo a partir de R$ 27,89 o quilo no Clube K. Ovos vermelhos ou brancos, 30 unidades, R$ 14,49 no Clube K. Massa Marimassas, 500 gramas por R$ 1,79 no Clube K. Feijão preto Santo Dia, 1 quilo, R$ 3,99 no Clube K. Açúcar doce açúcar, 5 quilos, R$ 15,99. Lava-roupas Omo, 2,4 kg, R$ 22,99. Não perca e aproveite o horário especial. Melhor preço é no Comprão. O programa Estrada Boa está em fase acelerada. As ações já chegaram a todas as regiões do estado. Tem obras em andamento bem perto de você. Aqui aumentou a segurança na viagem. Agora não tem mais desculpa para não visitar minha mãe. Ficou melhor para admirar as belezas do nosso estado. Isso é respeito e desenvolvimento para todos.
Programa Estrada Boa é a nossa infraestrutura levada a sério. Venha conhecer a Elevato Garopaba. Você vai encontrar mais de 15 mil acabamentos para a obra ou reforma dos seus sonhos. Elevato. Sua casa, nossa causa. A Casa Azul é uma clínica de psicologia e neurodesenvolvimento infantil especializada em transtorno do espectro autista. Estamos preparados para atender você e sua família num ambiente lúdico e acolhedor. A Casa Azul está no centro de Garopaba. Procure por Casa Azul Garopaba no Instagram e venha nos conhecer. O Guins é especialista em vestir o seu lar com conforto, qualidade e tecnologia. Persianas motorizadas Unilux, cortinas sob medida e toldos que oferecem proteção visual e térmica, além de uma variedade de mobiliários, itens de casa e decoração. Visite-nos. Somos a JJ Hotels Group. Com uma equipe especializada, vamos ajudar o seu hotel ou pousada a crescer nas vendas. Cuidamos de toda a parte de marketing e central de reservas, para que o seu hóspede tenha um atendimento privilegiado e a atenção que ele merece. Além de uma experiência de 10 anos no mercado, contamos com os melhores sistemas para o controle da sua hospedagem. Você se preocupa em receber os seus hóspedes, nós nos preocupamos em levar eles até você. Atenção, garçons. Acidente de trânsito. Quem trabalha com segurança em Santa Catarina faz parte de um time que está sempre pronto para dar o seu máximo. Somos uma força preparada, treinada. Usamos tecnologia e equipamentos de última geração. Pertencer a esse grupo é uma satisfação. E cuidar da segurança dos catarinenses é um orgulho. Por isso, Santa Catarina é o estado mais seguro do Brasil. Estamos de volta, agora 8h20. Os pacientes do Centro de Pesquisas Oncológicas do CEPOM de Santa Catarina terão o tempo de espera para a realização de exames reduzido. Isso porque uma obra de expansão do setor de radioterapia foi entregue esta semana e a partir do próximo mês, logo após a instalação de um novo aparelho, os atendimentos serão liberados. Reconhecido pela excelência no tratamento oncológico, o CEPOM recebeu um aporte de 3,5 milhões de reais para a construção do novo bunker que vai abrigar um acelerador linear. 4 novos consultórios também foram entregues, visando ampliar a capacidade de atendimento aos pacientes. Atualmente, o centro realiza cerca de 1.900 sessões mensais. A intenção é diminuir o tempo de espera. O que está sendo entregue neste momento é a estrutura, que é o chamado bunker, para acomodar um novo aparelho de radioterapia. O bunker é uma construção muito específica para barrar radiação, então ela é uma estrutura física de alvenaria com muito concreto para que você possa instalar ali, já futuramente, o aparelho de radioterapia. Então, neste momento, a gente tem a estrutura do bunker pronta e as salas, os consultórios para atendimento prontos e o próximo passo vai ser a instalação do equipamento de radioterapia. A empresa responsável pela obra civil concluiu as suas atividades, agora estamos na fase de instalação do equipamento, então logo ele esteja 100% instalado, vem a equipe do Conselho Nacional de Energia Nuclear, faz a liberação e aí o hospital pode então passar a utilizar esse equipamento, que ele é um equipamento moderno, vai reduzir o número de sessões, aquelas que eram feitas em torno de 5 a 7 semanas, ele poderá ser feito em torno de 5 a 7 dias, conforme a prescrição e a definição de cada um dos profissionais que aqui trabalham. O novo acelerador linear servirá para realizar sessões mais rápidas e reduzir os riscos de efeitos colaterais e toxicidade nos pacientes. O aparelho permite ainda que técnicas mais avançadas possam fazer parte dos procedimentos, como é o caso da radioterapia guiada por imagem. A principal função dele, por ser um aparelho mais moderno, ele tem um tempo de realização do tratamento de radioterapia muito mais rápido e isso vai permitir que no mesmo intervalo de tempo possam ser atendidos mais pacientes e com um número menor de sessões. Isso vai poder fazer com que o tratamento seja mais rápido, tão logo toda a obra esteja concluída. O CEPOM é um centro de credibilidade. Credibilidade pelo que realiza, pelo que faz,
pelo atendimento de qualidade que dá às pessoas. E isso, então, o Estado tem muito prazer em poder estar junto, em poder estar apoiando, repassando recursos para que eles possam continuar fazendo isso para atender melhor os nossos catarinenses, né? Hoje ainda nós temos 3 regiões de Santa Catarina que a gente não está conseguindo atender os pacientes no tempo que nós desejamos. Grande Florianópolis, a região de Joinville e a região de Itajaí. Mas com essas obras e com o aumento da oferta de serviços, a gente reduz o tempo de espera, porque quem tem câncer não pode esperar. Além dos avanços conquistados, o evento também marcou o anúncio de novos investimentos e melhorias no complexo hospitalar, com a assinatura da ordem de pagamento no valor de R$ 875 mil e autorização para estudos do projeto arquitetônico para ampliação e instalação do setor de transplante de células-tronco. O que é muito significante e muito importante para nós é o início das obras do Laboratório de Anatomia Patológica e uma parte administrativa que vai, então, permitir que a gente possa também estar iniciando as obras do serviço de tratamento do transplante de medula óssea, que hoje está alocado lá dentro do Hospital Governador Celso Ramos, com esta autorização também para agilizar os projetos e o início das obras, que deverá ser em torno de 10 a 12 milhões de reais. A gente transfere todo o serviço para cá e lá nós vamos fazer a ampliação de leitos de UTI. E ainda falando sobre melhorias nas estruturas dos equipamentos de saúde em Santa Catarina, em São José, também na Grande Florianópolis, o governo do estado inaugurou 25 leitos na emergência do Hospital Regional. Com a abertura dos novos leitos, a emergência do Hospital Regional de São José aumenta a capacidade de atendimento. Os 25 leitos de enfermaria foram instalados na área anteriormente ocupada pela rouparia e lavanderia, que foram realocados. O espaço conta com 2 banheiros acessíveis e chuveiros, além de ter passado por reformas que incluíram troca de piso, pintura, instalação de climatização e modernização das redes elétrica e hidráulica. Hoje aqui a gente faz uma ampliação de 25 leitos no Hospital Regional, que vão permitir para que os pacientes saiam de lugares dentro da emergência, espaços esses hoje fora do leito, para que venham para um ambiente mais acolhedor, que tenham privacidade, tenham seus banheiros com acessibilidade, espaços climatizados. Então, essa é a entrega que a gente faz hoje aqui, a ampliação de leitos no Hospital Regional de São José. Além de todas essas melhorias que nós temos feito, agora recentemente a troca de todo o telhado do Hospital Regional, que foram substituídas telhas de amianto por telhas hoje metálicas. Todo o sistema de aquecimento de água quente aqui do hospital foi substituído por uma nova matriz energética, permitindo economicidade e, ao mesmo tempo, que a água quente chegue até os pacientes. Este é apenas o início da ampliação da enfermaria, que será finalizada após a transferência da UTI para um novo local. Após a conclusão, serão adicionados mais 20 leitos, totalizando 45 na área. Nos próximos dias, está prevista a inauguração da nova sala de espera da emergência, bem como a entrega do sistema de aquecimento de água, modernizado para melhor atender aos pacientes. Exatamente, essa estrutura que foi um gesto de boa vontade, de dedicação da iniciativa privada através da nossa Associação dos Voluntários do Hospital Regional, que aqui eu quero agradecer a toda a associação, em nome do nosso presidente Romualdo. Está permitido, então, que a gente retirou daqui a rouparia, tanto do Instituto de Cardiologia quanto do Regional, deslocamos para um outro espaço e esse espaço foi adequado, então, para o internamento dos pacientes que hoje estão no corredor. Outras obras como essa continuarão acontecendo, porque nós não podemos mais continuar com a situação dos pacientes em corredor aqui no Regional. Além das obras, é claro, o encaminhamento dos pacientes para os hospitais da Grande Florianópolis nos casos de internamentos clínicos. O Hospital Dr. Homero de Miranda Gomes, em São José, é referência em ortopedia, tendo realizado mais de 100 mil atendimentos este ano, sendo 62 mil apenas na emergência. E na quarta-feira, o governador do Rio Grande do Sul se reuniu com o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Eduardo Leite se mostrou preocupado quanto à possibilidade de baixa na arrecadação do estado, já que 95% das indústrias
foram afetadas com as enchentes. Durante a reunião, Eduardo Leite falou sobre as necessidades que os ministérios e agências reguladoras da União precisam ter junto ao plano de recuperação do Estado. Isso envolve as áreas de infraestrutura, telecomunicações, transporte e concessões. Leite também comentou sobre a suspensão da dívida pública do Estado e a imposição da criação de um fundo. Segundo o governador, com a baixa na arrecadação, o Estado não deve ter recursos para encher os caixas e executar as propostas. Se não, a suspensão da dívida não vai conseguir se converter em ações concretas de investimentos, porque a gente deixa de pagar a dívida, mas pega o dinheiro da dívida e coloca numa conta à parte que vai servir para a reconstrução. Então nós podemos ter uma situação inusitada de ter dinheiro para reconstrução e não ter dinheiro para manter os serviços básicos do Estado por conta da perda de arrecadação. Também manifestamos a preocupação aqui, no acerto necessário entre o poder concedente, que é a União, e a concessionária Fraport no aeroporto. É muito importante que se dê a certeza, a tranquilidade, a concessionária para que ela possa promover os investimentos, garantido o reequilíbrio no contrato para que ela recupere o aeroporto o quanto antes. Qualquer tipo de impasse que houver entre concedente e concessionário vai punir ainda mais a nossa sociedade. A gente precisa que isso resolva rapidamente para que os investimentos aconteçam e o aeroporto volte à normalidade. Também trouxemos uma manifestação relativa a ser suportado com um mecanismo que existe nas concessões de energia elétrica com recursos da União, o que se projeta venha a haver no próximo mês de revisão tarifária na energia elétrica aqui no Estado. Há uma programação de revisão ordinária da tarifa de energia elétrica no Estado, que nos preocupa esse reajuste nesse momento. Então a gente está pedindo que a União possa suportar isso e com recursos aportados através dessa ferramenta que ela tem de uma conta de investimentos na energia. Tem que cobrar, né? Agora me chamou a atenção a fala do governador em dois aspectos, né? Primeiro claro que a arrecadação vai baixar, isso é óbvio, 95% das indústrias foram afetadas, a Fiergs assume esse compromisso, atesta essa declaração. E aí, obviamente, não vai ter recursos do ICMS, que é a principal receita do Estado, né? E se você não tem recurso do ICMS no Estado, você não vai ter como repassar para os municípios. E o governo federal, na isenção dos 3 anos da dívida com a União, exigiu que o governo gaúcho crie um fundo para recuperar o Estado. Agora, se não tem arrecadação, como que você vai encher o cofrinho desse fundo? Vai ficar difícil. Então, o governador está sinalizando que não basta só ter essa suspensão da dívida nesse momento. É preciso também repensar essa criação do fundo para que o Estado tenha mais fôlego. Agora chama atenção também a fala sobre as concessões. A gente vive falando menos Estado, mais iniciativa privada, e a iniciativa privada faz também o trabalho contrário, querendo em algumas áreas operar os serviços públicos, como transporte, energia elétrica, as concessões, né? Água, saneamento e também, no caso, o aeroporto. E ele já dá um recado, ele não quer que haja atritos e interferência entre o governo federal, que é o proprietário da área, e juntamente com a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, e a Fraport, que opera o aeroporto. Então, já está havendo um atrito na Fraport em retomar as atividades, ou pelo menos em tentar colocar o aeroporto em operação. Esse recado o Eduardo Leite dá nessa entrevista aí. Ele deixa esse recado que é preciso que o governo federal comece a cobrar a Fraport, porque parece, as informações que vêm do Sul são que não estão fazendo nada para tentar retomar as atividades. E aí, se você assume uma concessão, você não pode ter só o bônus, você tem que ter o bônus, que é o lucro, obviamente, e o ônus também. E a Fraport, nesta semana, em reunião na diretoria lá na França, foi questionada por um veículo de imprensa aqui do Brasil sobre o que está fazendo no aeroporto Salgado Filho. Ela falou que, por enquanto, nada, porque ela não é dona do terminal, ela apenas opera o terminal. E já sinaliza que vai querer fazer reajustes ou concessões no contrato vigente. Então, se isso acontecer, é um sinal a nós brasileiros que fica. E concessões tem Brasil afora, rodovias, a maioria das empresas que operam as rodovias brasileiras são do exterior. Então, se isso for permitido,
tem coisa errada. É preciso se rever esses contratos, porque não dá para só você ter o bônus, o lucro em operações. E essas empresas, quando decidem operar, seja um aeroporto, uma rodovia, qualquer outra área, né, uma ferrovia, por exemplo, ela que tem um fundo garantidor para que em casos ou catástrofes como essas possam recompensar para as atividades retomarem. Porque vocês há de convir comigo que não é justo que o governo entrega para a iniciativa privada operar qualquer ação que seja e tenha um prejuízo, o governo tem que injetar dinheiro para ela se recuperar e voltar a operar e voltar a lucrar? Isso não está certo. Se isso acontecer, a gente tem que rever esses contratos. E repercute nos Estados Unidos a condenação de Donald Trump nesta quinta-feira. O histórico primeiro julgamento contra um ex-presidente americano terminou com o empresário declarado culpado das primeiras 34 acusações por fraude em documentos contábeis. Um terremoto para a campanha presidencial a 5 meses das eleições nas quais pretende voltar à Casa Branca. As opiniões sobre a condenação de Donald Trump se dividem entre os que são a favor do ex-presidente e os que são contra. Não é real, não há crime. E acho que isso o tornará mais popular entre o povo americano, porque eles estão vendo como ele está sendo alvo e maltratado. Minha reação é perfeitamente feliz. Estou feliz que ele esteja recebendo exatamente o que merece, e eu o considero culpado. Há um monte de provas de tudo o que ele fez. Espero que ele não consiga concorrer ao cargo novamente. Um júri de Nova York declarou o ex-presidente americano Donald Trump culpado nesta quinta-feira de ter acobertado pagamentos a uma ex-atriz pornô, um terremoto para a campanha presidencial dele, a 5 meses das eleições nas quais pretende voltar à Casa Branca. O histórico primeiro julgamento contra um ex-presidente americano terminou com Trump, de 77 anos, declarado culpado das primeiras 34 acusações por fraude em documentos contábeis para ocultar um pagamento destinado a silenciar uma atriz pornô. O empresário qualificou o veredito como uma desgraça e que é quase certo que vai apelar. A decisão do júri põe os Estados Unidos em um campo político desconhecido, mas não impede Trump de se candidatar à presidência, mesmo no caso improvável que o juiz Juan Merchan, que divulgará a sentença em 11 de julho, o condene à prisão. Embora esse réu possa ser diferente de qualquer outro na história americana, chegamos a este julgamento e finalmente hoje a este veredito, da mesma maneira que qualquer outro caso que chega às portas do tribunal. O veredito ocorre a poucas semanas da Convenção Nacional Republicana, na qual Trump receberá a indicação formal do partido para enfrentar o presidente democrata Joe Biden em 5 de novembro. Apesar de Trump poder ser condenado até 4 anos de prisão por cada uma das 34 acusações, especialistas dizem que, por não ter antecedentes criminais, é pouco provável que ele vá para a prisão. Além do caso em Nova York, Trump foi acusado em Washington e na Geórgia de conspiração para anular os resultados das eleições de 2020. O republicano também é acusado na Flórida de ter levado grandes quantidades de documentos sigilosos para a residência dele após deixar a presidência. A Casa Branca ressaltou que respeita o Estado de Direito após Donald Trump se tornar o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos condenado em uma ação criminal. Garopaba, no litoral sul catarinense, está em festa. A quermesse da cidade movimenta a região. Nos primeiros dias de festa, mais de 50 mil pessoas já passaram pela Praça Central. A festa comunitária, que este ano também é solidária, em ajuda às cidades atingidas pelas cheias no Rio Grande do Sul. Um dos mais tradicionais eventos do sul de Santa Catarina, a Quermesse de Garopaba reúne música, gastronomia e cultura. A festa valoriza os talentos dos artistas e artesãos locais. A expectativa durante os 5 dias de festividade é receber em torno de 50 mil pessoas, com atrações regionais e locais, além dos shows nacionais. Sobem ao palco nesta sexta-feira Bruninho e Davi, e no sábado é a vez da banda Reação em Cadeia.
nós é um feito inédito, né? Tá pela terceira vez participando da quermesse, né? Para nós é uma honra, né? Nosso repertório é composto por surf music, reggae e um pouco de rap. Essa mescla que tira nossos sons originais, né, da banda. Então a gente faz essa mescla do reggae, surf music e do rap para fazer os nossos sons autorais. Tocar na quermesse, cara, é a consagração de um ano que tu teve, né, como músico. Geralmente são lembrados aqui na quermesse a galera daqui, claro que tem shows nacionais, a gente adora isso também, mas todo mundo que trabalhou bem, que fez o seu trabalho durante o ano aqui, as bandas que estão produzindo produtos novos, que estão na estrada, estão aqui para parabenizar e comemorar todo esse movimento da música local. E, cara, é lindo tocar para essa galera, porque a mesma galera que está aqui é a galera que a gente encontra amanhã ali no mercado, então... Pô, é demais, né? Garopaba e Imbituba, todo mundo junto. A gente tem uma expectativa boa de shows. Hoje a gente está com a Tati Portela, que fez parte, né? Foi grande participação do reggae com a banda Chima Roots, que é bem conhecida aqui na região e fora também. E estamos com o Milcinho Sá, que foi quem nos proporcionou esse momento, né? Ele está chegando por aí. E a nossa expectativa é de um bom show. Hoje o tempo tá bom, não tá chovendo e tem tudo para dar certo. O frio não é um problema para quem gosta de uma boa festa. É o caso da Alessandra, que é gaúcha, mas já mora aqui em Garopaba há mais de 2 anos. Eu adoro! Tô recordando quando eu era jovem. Aqui de abelha! Uhul! Não é a primeira quermesse que eu venho, mas é a primeira que eu trago ela. E tá sendo o máximo, muito divertido, tudo muito organizado, tudo muito seguro. Tá o máximo, a gente tá adorando. Quando você vem, o que você mais gosta? É do show, é da comida, é dos artesãos? Eu gosto de tudo, eu já visitei ali os artesãos, já passei pela comida e agora já tô finalizando o show. Para fazer um evento como esse, é necessário muita organização e planejamento. São meses de muito trabalho para decidir atrações e definir as novidades que irão compor a maior festa do ano. O que tem pelos bastidores, o que tem por trás, com certeza também tem essa dimensão que a festa está trazendo ao longo desse período que ela está acontecendo. Então, a gente começa a organizar a quermesse 1, 2, quase 3 meses antes. Ela acontece desde 1999, então de lá para cá houveram diversas mudanças, mas para chegar realmente até esse público, ontem, aliás, no primeiro dia de quermesse a gente já teve 22 mil pessoas. Teve quermesse que o total foi 22 mil. Então a gente vê que essas organizações que vão acontecendo, que antecedem o evento, elas são através de grupos, ou seja, a Prefeitura de Garopaba fez uma comissão para que pudesse ter essa organização e aí ao mesmo tempo, a partir do momento que a gente sabe qual é a empresa vencedora da licitação, existe essa parceria entre uma empresa e a gestão municipal. E aí é onde você vai vendo se a sintonia também vai, porque as coisas acontecem muito aceleradas, vai chegando, faltando 1 mês ali pro evento, 2 semanas e as coisas têm que acontecer. Então tem coisas que a gente só resolve na hora, mas tem coisas que, graças a uma boa sintonia, as coisas sempre vão dando certo. Tradicionalmente, a quermesse abre espaço aos artesãos locais. Neste ano, são cerca de 70 expositores. São acessórios, roupas, obras de arte e artigos decorativos. Alguns são inspirados em Garopaba, com detalhes da história da cidade, cartões postais e as belezas naturais. Para mim, a quermesse é um lugar onde a gente pode trazer um pouco da nossa arte, mostrar a diversidade que existe aqui na região, né? Tudo que a gente faz, todas as possibilidades que a gente tem para oferecer. E a gente está criando cultura, né? Além de estar experienciando a nossa cultura local, a gente está criando uma nova cultura também. Garopaba, como é uma cidade turística, recebe muitos turistas de várias partes do Brasil, até do mundo, né? Então a gente vem consolidando a nossa marca e o nosso network, né? Aqui a gente acaba plantando sementes de negócios que mais para frente a gente está fechando com o Brasil inteiro e até países do Mercosul. O meu trabalho aqui é todo em marchetaria ou reaproveitamento de algumas madeiras, né? No caso das peças, eu tento reaproveitar as sobras das grandes madeireiras, que a ideia justamente é trazer o reuso de uma peça que seria descartada e ao mesmo tempo eu consigo transmitir a beleza que a madeira tem, né? Cada uma com seu veio,
sua característica, tonalidades, então eu consigo mostrar um pouco desse trabalho para o pessoal. Com muita música, diversão e comida boa, eu vou ficando por aqui. E só para lembrar, as atrações seguem até domingo. Bom convite para o final de semana, além de se divertir, conhecer a gastronomia e a cultura local, dá para contribuir com o Rio Grande do Sul, o povo sofrido que tanto gosta dessa terra, né? E essa edição do Pix News fica por aqui. Mais notícias no nosso site e também nas nossas redes sociais. Obrigado pela companhia e um excelente final de semana. Pix TV é conteúdo todo dia.